Estamos ao vivo, olha eu descabelado aqui pro ao vivo. Estamos ao vivo e o tema de hoje é o sono do adolescente. Eu vou receber o Dr. Caio Bonadil aqui e em alguns minutos ele vai entrar. Eu tô só esperando o pessoal chegar, né? Então, entendendo se o som tá bom. Pedrão, me diz aí se o som tá bom. Eu vou colocar, enquanto isso eu vou colocar o tema da nossa live de hoje. Só um minutinho, eu vou colocar o tema. Sono do adolescente. A gente teve muitas perguntas disso aqui. Ai, sono. Vou colocar o nome do nosso entrevistado, né, gente? Tá difícil. Um dia eu vou ficar bom nisso. Sono do adolescente. Com o Dr. Caio. Cadê o Caio? Já entrou ou não? Publicar. Fixar. Como é que eu fiz comentário? Fixa comentário. Pronto. Aí, som tá ótimo. Pedrão falou que o som tá ótimo. Legal. Bom, o Dr. Caio Bonadil ele é psiquiatra especialista em sono, né, e em medicina do sono, na verdade. E eu conheci ele porque eu vi um e-book que ele fala como profissionais da saúde podem ajudar os seus pacientes ali com uma parte de medicina do sono. Foi um e-book muito bacana. Bem-vindo, Caio. O Caio está ao vivo aqui agora. E eu vou pedir para quem está aqui receber o Caio com muito carinho. Já já ele vai pedir para entrar aqui, com muitos coraçõezinhos aqui, com muitas palminhas aqui nos comentários para ele se sentir bem recepcionado, bem quisto aqui pelos nossos pais e mães que nos seguem. Tá bom? Ó, eu vi aqui que a Fabi entrou. Bem-vinda, Fabi. A Nathalie entrou. Oi, tudo bom, Nath? Que legal. Ó, a Michelle entrou. Adriele, Caião tá aqui, a Gil7, desculpa Gil7, que não deu pra entender todo o nome aqui. Então vamos lá, Caião pediu a participar, vou pôr o Caio pra dentro aqui já da nossa live, vamos lá. Como é que faz? É a primeira vez que eu faço isso, gente, então vamos. 3, 2, 1. Não deu. Aguardando o Caio no sono. Olá, Fala, Caio, bem-vindo. Tudo bom? tudo bem e você? Tudo certinho, cara. O som tá legal? Tá me Bem-vindo. ouvindo? A gente já fiz uma mini apresentação de você, mas queria que você se Obrigado. apresentasse aí pro pessoal, contasse um pouquinho como que você chegou a estudar o sono, né? Por que que isso foi importante para você? Acho que é legal para o pessoal ter um pouco de contexto também. Obrigado, Piva, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, falando novamente em mais um canal sobre medicina do sono, que é um assunto que eu tanto gosto e faço questão de disseminar, né? A gente tem uma formação muito pobre em medicina do sono no país e eu entrei nessa. Eu sou médico, né? Minha formação é medicina. Depois eu fiz a minha residência médica em psiquiatria na Santa Casa de São Paulo. E aí, lá pelo terceiro ano da psiquiatria, eu não queria parar de estudar, eu queria me aprofundar em alguma coisa, mas a psiquiatria não estava sendo muito interessante para mim naquele momento. E aí, uma grande professora minha falou: Olha, eu acho que você tem que estudar a medicina do sono. E eu nem sabia que isso existia como especialidade, comecei a pesquisar os locais que tinham, né, essa residência. Na verdade é uma complementação, então você tem que fazer algo antes para ser um médico do sono. Não é o acesso direto, né, que a gente chama. E aí, Ah, não sabia. pois é, e aí, se bem que isso tende a mudar, mas, e aí eu entrei na medicina do sono aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP, e acabei me apaixonando por essa área, né, depois da residência eu acabei ficando mais um ano lá no Instituto do Coração, Ixi, cara, travou. como instrutor lá Não, agora dos. voltou. Aí depois eu fiquei mais um ano lá no Instituto do Coração, aqui do HC, como instrutor, né, dos residentes, só que só na área de distúrbios respiratórios do sono, como a apneia do sono.
e outras doenças. E atualmente eu meio que faço parte aí dessa embaixada da disseminação da cultura, né? De como é o sono normal, como é que o sono pode ajudar a população a ter uma vida melhor, a ter uma saúde mental melhor. E o sono dos adolescentes é um assunto de especial interesse meu, porque essa garotada vai aí comandar o nosso país e o nosso mundo daqui a alguns anos. E quando você me enviou, né, as perguntas do seu público, muitas coisas me chamaram a atenção e me preocuparam. Então, de cara, eu aceitei o teu convite, eu acho o teu canal sensacional e acho que a gente tem Valeu. muito a agregar para essa galera que está nos assistindo hoje. Que bom, que bom. Acho que a gente tem dois públicos aqui. Ixi, deu uma travada aqui na imagem, Pois Caio. é, peraí. O seu travou aí também? Ou O meu travou também. você quer. Será que a Eita, gente sai e entra de novo? eu vou sair aqui e vou entrar de novo. Tá, fechou. Quem sabe faz ao vivo, né? Já dizia o Faustão. Nossa, que piada péssima. Mas é isso, né? Primeira vez que a gente está fazendo aqui, estamos descobrindo as dificuldades do ao vivo com convidados. Vamos ver, espero que agora melhore. Pronto, Show de bola. ok. Caio, eu acho que a gente tem dois públicos aqui, dois tipos de sono, talvez, não sei se a gente pode falar isso, que talvez faça sentido. Acho que faz sentido a gente falar muito do sono adolescente primeiro, mas tem o sono dos pais também, né? Que perdem o Sim, sono aí com o pessoal em época de vestibular ou indo mal na escola, enfim. Então, vamos abordar primeiro o sono dos adolescentes, se der tempo aí na sua agenda e no tempo do Instagram, a gente fala do sono dos pais também. claro, claro, E com vamos certeza. começar com a primeira pergunta? Vamos lá, manda bala. Quanto tempo um adolescente tem que dormir? Pois é, essa pergunta eu ouço praticamente toda vez que eu entro no consultório, porque é uma pergunta que não se restringe somente ao sono dos adolescentes. Todo mundo me pergunta quanto tempo é o ideal para a gente dormir. Existe um conceito que a mídia divulga muito, né, de que toda pessoa teria que dormir pelo menos 8 horas por dia. Mas a gente não pode esquecer que o sono é um processo que muda de acordo com a faixa etária, de acordo com o local em que você vive, de acordo com as atividades que você realiza no dia a dia. E cada faixa etária tem uma necessidade de sono específica. Então, grande parte daquela população em determinada faixa etária vai ter uma necessidade de sono específica que é a esperada dentro de uma normalidade, dentro de um funcionamento normal do corpo humano. Então, só para dar um exemplo, o recém-nascido, né, eu sei que tem muitos pais nos assistindo, então com certeza eles vão lembrar. A grande maioria dos recém-nascidos tem um sono picado, que é o que a gente chama de padrão de sono irregular. Né? Então não existe um bloco uniforme de sono. Os bebês eles dormem em vários blocos ao longo do dia. Isso por conta de uma imaturidade do sistema nervoso central. O sono ele é controlado e produzido pelo cérebro e nem todas as regiões que controlam o sono estão completamente formadas no recém-nascido. Então é normal que ele durma durante vários blocos aí ao longo do dia. A partir dos 5, 6 anos de idade, isso tende a se consolidar em um bloco de sono apenas, né? É o que é o esperado, pelo menos, dentro de uma criança normal. Quando chega na adolescência, acontece uma coisa interessante do ponto de vista fisiológico e de desenvolvimento. Né? O adolescente ele tem tudo de diferente, né? Ele não é adulto, ele não é criança e ele também tem tem um sono diferente das outras pessoas. Isso dificulta um pouco. Então, o adolescente ele tende a sentir sono mais tarde e acordar mais tarde e a dormir mais horas. Se você deixar o adolescente sem compromissos acadêmicos ou compromissos profissionais, até tem muito adolescente que
que trabalha, né, hoje em dia, se você deixá-lo dormir dentro da necessidade dele, dentro da necessidade do corpo dele, ele tende a dormir mais tarde, acordar mais tarde, e o tempo total de sono dele costuma ser não menos do que 9 horas, né? Então, qual é a necessidade? Isso supondo que ele não tem horário, é isso? Supondo que ele não tenha isso, que ele não tenha horários diurnos, né? Compromissos diurnos. Se ele for, se a gente deixá-lo dormir aí ad libitum, né? Que a gente chama. Então é você sentir sono na hora que o teu corpo manda e acordar na hora na hora que o seu corpo manda. Então seria este o tempo total de sono recomendado. Agora, é lógico, isso dentro de circunstâncias ideais, né? Mas seria esse o tempo ideal, pelo menos 9 horas. Né? Se o adolescente, e é por isso que grande parte dos adolescentes são privados de sono, né, hoje em dia. Porque o que acontece? Eles entram, quem estuda de manhã, claro, né? As aulas normalmente começam entre 7 e 8 da manhã, acredito que não seja muito mais tarde do que isso. Eles não sentem sono às 10 da noite, eles sentem sono meia-noite, 1 da manhã, e aí acabam ficando privados de sono e muito sonolentos nas primeiras horas da manhã. Na prática, Piva, olha que curiosidade, né? Na verdade é até uma definição. Na prática, o adolescente que ele acorda num horário que ele não deveria acordar e dorme num horário muito tarde, ele, na prática ele é um trabalhador de turno, certo? Porque o que é a definição do trabalhador de turno? É quando os compromissos acadêmicos e profissionais invadem o horário de sono habitual. Então, muitas vezes a gente tem esse conceito de que o trabalhador de turno é só aquele cara que trabalha à noite ou que vira à noite, mas não. A gente considera também como um trabalho de turno, como um estudo de turno, né, no caso dos adolescentes, os horários que invadem o horário de sono habitual daquele adolescente. Então, bom, sobre as escolas, tem algumas escolas que mudam a grade horária ao Sim. longo das semanas, né? Então, o professor que tem, sei lá, o professor de matemática, ele nunca dá, quer dizer, eles variam, né, o horário que é a aula dele ao longo da semana. Então, tipo, não é um cronograma, tipo, toda segunda-feira às 7 da manhã aula de matemática. Não, é nessa segunda-feira às 7 da manhã aula de matemática, na segunda-feira que vem vai ser português, depois vai ser física, e as escolas fazem isso justamente por conta dessa questão do sono, porque os professores começaram a reclamar que as aulas da manhã eram prejudicadas, né? Então, acho que essa informação aí desse atraso de fase, né, que é o termo técnico, não é isso? Exato. O atraso de Então, e fase. aí algumas escolas consideram isso. Oi? O atraso de fase é a nomenclatura para descrever, né, esse horário diferente do adolescente. Não é todo adolescente que tem isso. A grande maioria deles tem isso. Faz parte do desenvolvimento normal do sistema nervoso central do adolescente. E essa questão do horário das aulas é um movimento que tem surgido somente agora. Né? Por exemplo, no finalzinho do ano passado, a Califórnia, né, o estado americano, isso aí virou lei. Então, eles adiaram o horário das aulas, se eu não me engano, em 1 hora. Né? Tem um grupo de estudos aqui da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, que fez um estudo muito interessante. E eles compararam o grupo de adolescentes que tiveram as aulas começando mais tarde com o grupo de adolescentes que continuaram com as aulas começando lá às 7 da manhã. E o rendimento... Um grupo controle e um grupo que mudou, é isso? Isso. E o rendimento acadêmico do grupo que teve as aulas atrasadas foi muito maior do que o rendimento acadêmico do grupo que não mudou. Eu até fiz um post nisso no meu Instagram, e foi até uma discussão que eu tive com você que eu achei bem pertinente assim, o seu ponto. Né? Lógico que nós não podemos generalizar esses resultados para todas as pessoas. Né? Você até comentou do horário de avaliação. Será que nós somos avaliados
nos horários adequados, né? Será que as provas são aplicadas nos horários adequados? Então, é muito difícil, de fato, a gente generalizar resultados de estudos em ambiente de pesquisa. Mas isso serve de alerta para que nós comecemos a pensar mais nos nossos alunos, né? Porque é inadmissível num país como o Brasil as aulas começarem às 7 horas, sendo que o tempo médio de deslocamento de um adolescente no Brasil entre casa e escola é no mínimo 40 minutos, né? Então, não é que ele tem que acordar cedo para se programar para ter pelo menos 40 minutos para chegar na escola. Então, o tempo de sono que ele perde é muito maior do que a gente imagina, né? Sim. E uma das explicações, Pive, é o seguinte, que o sono ele é dividido, ele não é uma coisa uniforme. Ele é dividido basicamente em duas partes, sono REM e sono não REM. O sono REM, ele predomina da segunda metade da noite para frente, né? Ele predomina na segunda metade da noite. E o sono REM, ele tem uma função muito especial, que é consolidação de memórias e aprendizado. Então, se você tem perda de sono da segunda metade da noite, você estará criando adolescentes que não vão aprender direito. Então, uma das explicações para essa baixa no rendimento acadêmico é que a porcentagem de sono REM diminui muito, porque você tira essa maior densidade de sono REM quando você faz esse adolescente acordar muito cedo, né? Então, a questão que muitos pais às vezes confundem é, poxa, será que tem um remédio para melhorar isso? Será que tem um método para melhorar isso? Será que meu filho é doente? Não, o seu filho simplesmente está inserido dentro de uma rotina que não respeita o desenvolvimento neurológico dele. Então, essa é a grande questão. Mas volto a repetir, nós não podemos generalizar os resultados de pesquisa, porque na vida prática a coisa muda um pouco. É diferente do estudo feito lá na universidade. Sim. Mas você falou de remédio, né? Cara, você é psiquiatra e, assim, até onde eu sei, os médicos adoram dar um remédio e você está justamente falando para não dar um remédio, é isso? Na verdade, assim, o remédio, vamos falar aqui de remédio para dormir, né? Uhum. Hoje em dia existe uma grande preocupação, tanto da Associação Brasileira de Sono quanto da Associação Americana de Sono, em relação à prescrição excessiva de medicações para dormir, inclusive não só na população adulta, mas na população adolescente, pré-adolescente e crianças. Existe uma quantidade enorme aí de pediatras, colegas meus, que acabam me consultando porque eles estão começando a ficar preocupados, porque chega um número enorme de pais dentro do consultório que já estão dando para crianças, por exemplo, doses altas de melatonina, né? Isso A acontece gente, aqui bastante. então, a gente precisa entender o seguinte, que a medicina do sono não é só insônia. Existem mais ou menos 100 doenças do sono catalogadas. Então, aquilo que você pode estar interpretando como insônia, não é insônia. Eu vou pegar um exemplo de uma pergunta Legal. que você me mandou, que acho que deve ter chegado aí no teu Instagram, né? Aham. Então, a pessoa relatou o seguinte, que o filho dela, ela não falou a idade, mas falou que o filho dela, que ela não consegue fazer com que o filho dela durma sozinho no quarto. Diz que ele tem muito medo, né? Ele adormece rapidamente, mas no meio da noite ele acorda com medo e vai para o quarto da mãe, e ele tem repetido esse hábito algumas vezes, e agora essa mãe está com dificuldade de fazer com que esse filho tenha um sono de qualidade. Então, eu estou pegando esse exemplo pelo seguinte, Piva. Em muitos cenários, você pega uma situação dessa, e aí o que acontece? Às vezes você pega um profissional que não tem um conhecimento básico de medicina do sono, e esse profissional vai lá e receita uma medicação para esse adolescente dormir.
ou o próprio pai ou a mãe compra a melatonina fora do país, porque não precisa de receita para comprar a melatonina, ela não é liberada ainda no Brasil, não se vende melatonina no Brasil, ela é só manipulada, então aí você precisa de receita, mas lá fora o pessoal traz quilos e quilos de melatonina, e aí medica-se essa pessoa. Eu estou te dando esse exemplo pelo seguinte, porque a pessoa que dorme rápido, no meio da noite acorda com medo, principalmente criança e adolescente, isso pode ser uma coisa que a gente chama de parassonia, que é um comportamento anormal relacionado ao sono, que é muito comum na população infantil e na população adolescente. Então, por exemplo, o sonambulismo é um tipo de parassonia, certo? A pessoa que acorda com medo, gritando, ela pode ter, por exemplo, o terror noturno, que é um outro tipo de parassonia, né? Existe também uma variante do sonambulismo que se chama despertar confusional. Então, eu quis puxar essa pergunta pelo seguinte, olha quantas coisas que existem que se você medicar, primeiro, você vai estar expondo aquele adolescente a uma medicação que não está isenta de efeitos colaterais, você não vai fazer diagnóstico correto e você não vai tratar essa situação, né? E isso tende a piorar, porque a criança fica com medo do próprio ato de dormir. E é por isso que provavelmente ela não está dormindo no ambiente de sono dela original. Então, esse caso, por exemplo, é uma situação que começa a se arrastar, começa a prejudicar a qualidade de vida desse adolescente, e aí sim essa mãe tem que procurar um especialista, né, em medicina do sono, né, de preferência um pediatra médico do sono. Sim, eles existem, gente, né? Para você fazer a medicina do sono, você pode ter sido ou psiquiatra, pediatra, clínico geral, pneumologista, neurologista, então você tem que ter uma base. Se for um pediatra médico do sono, melhor ainda, porque a pessoa integra as duas coisas, né? Então veja como é. Você tem uma noção de quantos? A quantos tem no Brasil? Isso. Para você ter uma ideia, quando eu me formei em medicina do sono, tinham 15 psiquiatras do sono no Brasil inteiro, né? Uau. Então eu acredito que hoje, contando com as turmas que se formaram, até porque não são tantos lugares que tem a residência e a pós-graduação, eu acredito que agora devem ter uns 30, né? Agora, pediatras deve ser por volta disso também, porque os pediatras geralmente não procuram esse tipo de especialidade, né? A medicina do sono ela é dominada principalmente por otorrinolaringologistas, né? Que foi como, de fato, a medicina do sono chegou no Brasil, por pneumologistas, né? Mas isso está mudando um pouco. Outras especialidades estão entrando mais. Então veja como é importante não demorar para procurar ajuda, né? Quando que a gente deve procurar ajuda? Comportamentos anormais durante o sono, que estão se repetindo, que estão prejudicando o rendimento acadêmico desse adolescente, estão prejudicando até a dinâmica da casa, né? Isso é importante também pontuar. Uma outra questão que mandaram aqui, que você me encaminhou, que o adolescente reclama que está sem sono, vai dormir tarde e gosta de ficar jogando no celular. Então, volto a dizer, talvez o padrão de sono deste adolescente é dormir tarde e acordar tarde. Se você tem um adolescente que está num período de vigília e não tem nenhuma outra atividade, naturalmente ele vai procurar o celular, né? E qual que é o grande problema do celular? Para as mães que estão nos assistindo e para os pais que estão nos assistindo entenderem. O celular ele tem dois problemas. Primeiro, ele é bastante excitante. Os conteúdos que tem ali no celular e que os adolescentes têm acesso provocam estímulo, né? Então, você entra no WhatsApp, é um estímulo. Você fala ali com várias pessoas ao mesmo tempo, com vários grupos ao mesmo tempo. Você entra no YouTube, é outro tipo de estímulo. Então, tem os canais do YouTube que a molecada gosta
de ver também hoje em dia, né? Isso quando tem os joguinhos, né? E tem os joguinhos, né? E grande parte dos jogos hoje são jogos que você joga em grupo, né? Com várias pessoas do mundo. E quando você menos percebe, Pivo, o que acontece? Aquele adolescente está ali há 3, 4 horas, né? E um outro problema, o celular emite uma frequência de luz, que é a luz azul, e essa luz, ela faz o quê? Ela inibe a produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Então, a melatonina, nós produzimos a melatonina. Então, teoricamente, uma pessoa que não tem nenhuma evidência clínica de deficiência de produção de melatonina, não precisa ficar tomando melatonina. É a gente que ferra um pouco com a produção dela, se expondo excessivamente à luz artificial no período noturno. Então, neste adolescente que fica muito tempo no celular à noite, o que você está fazendo? Você atrasa a produção de melatonina. Então, em vez dela começar a ser produzida às 6 da tarde, no adolescente é um pouquinho mais atrasado, por volta das 9 da noite, dependendo da faixa etária. Faz um pico lá entre 3 da manhã, essa melatonina vai ser começada a produzida às 10, às 11. E aí é natural que este adolescente acorde completamente cansado e sonolento. Então, dentro da dúvida desta mãe, eu vejo o seguinte. Primeiro, tem uma dificuldade, talvez, de imposição de limites, enfim, algum tipo de limitação ao celular. Aí já é uma questão mais pedagógica, é uma questão muito mais difícil do que eu posso imaginar, porque eu não tenho filho, eu também não quero dizer aqui que sou dono da verdade, mas de alguma forma esse limite ele tem que ser imposto, né? Eu tenho bastante conteúdo sobre isso, né? Porque isso atrapalha muito eles. Assim. Eu tenho vários casos de alunos que estão indo mal, a gente não sabe por quê, quando vai ver, fica no celular até 2, 3 da manhã, e como você falou, eles têm esse tempo de deslocamento, eles acordam às 5h30 para tomar banho, se arrumar, e aí pegar a perua e chegar na aula às 7, né? E aí o menino tá indo mal porque tá dormindo na aula, só por causa disso. Tipo, às vezes não tem nenhum outro problema. Tira o celular uma Exato. semana, a nota sobe. É impressionante. Assim. É. E eu Eu queria te acho que... perguntar, Caio, Diga. das consequências disso no longo prazo, né? Dessa privação de sono por conta do celular ou de qualquer outra coisa, né? Olha, os estudos em relação às consequências de longo prazo para essa população específica, eles estão começando a crescer em relação a dados, né, robustos, assim, para a gente tirar alguma conclusão agora. Mas o que se sabe é o seguinte: o nosso cérebro ele se desenvolve até por volta, isso vai depender muito da pessoa, mas no geral, até por volta de 20 anos de idade, a gente faz um processo que nós chamamos de podas neuronais. Por que tem esse nome? Vou dar o exemplo mais claro aqui. Imagina uma árvore, aqui em São Paulo, direto, quer dizer, não tanto como deveria ser feito, mas quando a árvore cresce, você tem que ir lá e dar uma lapidada, né? Você corta o que está ruim, e aí com essa poda você acaba melhorando outras áreas da árvore, estimulando o crescimento de outros ramos e de outros galhos. Na prática, gente, o que acontece com o cérebro da criança, do adolescente e do adulto jovem é isso. Então, novos caminhos vão sendo formados, caminhos que nós não usamos, eles são podados pelo nosso próprio organismo, por morte celular, e o crescimento celular ele também ocorre. E acreditem vocês ou não, um dos processos que ajuda muito nessa poda neuronal é justamente o sono. Então, hoje em dia nós temos já dados robustos que uma privação de sono na infância e na adolescência prejudica
o crescimento desses indivíduos e o desenvolvimento neuropsicomotor desses indivíduos, né? Para ir um pouquinho mais longe, é até um assunto, eu não diria polêmico, mas é uma coisa que gera muita discussão. O autismo, que é uma doença aí que intriga, né, muitos médicos e muitos pais até hoje, né? Existem teorias de que o autismo estaria relacionado, por exemplo, a uma deficiência ou a um mau funcionamento, vamos dizer assim, do nosso sono REM. Então veja o grau de influência do sono. No caso da mãe. Não, do filho mesmo. O bebê mesmo. A alteração de sono do filho, né? Então veja o grau de influência do sono nas questões de desenvolvimento neuropsicomotor que nós estamos notando somente aí nos últimos 10, 15 anos. Né? Então, as consequências no longo prazo, as de curto prazo nós já sabemos, é igual para todo mundo. Durma uma noite mal que você vai saber exatamente o que vai acontecer no outro dia. Você vai ficar de mau humor, a sua memória vai ficar ruim, eventualmente você pode ficar sonolento, né? Se expor mais a riscos, tanto no trabalho quanto no trânsito, enfim, na sua vida pessoal, porque você vai ficar mais irritado. Agora, no longo prazo, é isso. Você tem mais doença cardiovascular, doença do coração, né? Você tem mais diabetes, você tem mais déficit de aprendizado, né? E por falar em aprendizado, já perdi a conta isso principalmente na residência, quando eu atendia mais criança e adolescente. Hoje no consultório não é o foco, né, da população que eu atendo, mas eu perdi a conta de pacientes que vinham com um suposto diagnóstico de TDAH e quando você vê, esse adolescente está privado de sono. Né? Então a falta de atenção dele, a falta de concentração dele e a hiperatividade dele, na verdade, não era um TDAH, é uma privação de sono, que dá os mesmos sintomas. Né? Então, veja como o sono é importante. Então, não é simplesmente dar um remédio, não é simplesmente liga e desliga. É todo um processo que deve ser investigado com muito carinho e muito detalhe. Né? Tem que ser chato mesmo com o sono. Porque depois que você diagnostica a coisa, ela caminha por si só. Né? A pessoa tem uma qualidade de vida bem melhor. Cara, sobre isso que você falou do TDAH, o que mais acontece é mãe chegar aqui falando já, meu filho tem TDAH. E eu aprendi que eu tenho que perguntar, tá, quem falou, cadê o laudo, deixa eu entender. E na maioria das vezes não existe, não tem diagnóstico, não teve uma junta médica, né, que deu esse diagnóstico. E só para voltar no assunto do autismo, que eu vi que tem umas perguntas aqui, e não ficou claro para as mães se o sono da mãe durante a gravidez afeta a saúde da criança e se o sono da mãe é o que causa o autismo, né? Só para deixar claro esse ponto. Não, não é o sono da mãe, é o sono do bebê. É o sono do bebê. Não existem estudos, até o meu conhecimento, né? Se alguém souber, por favor, me mande. Mas não existem estudos que falam isso. Olha, o sono durante a gravidez vai afetar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Tem vários outros estudos em diversas outras áreas da medicina. Né? Estresse durante o parto, algumas doenças durante a gravidez, como diabetes gestacional, a própria eclâmpsia. Enfim, tem várias doenças na gravidez. O próprio uso de álcool durante a gravidez, algumas medicações, isso sim está bem determinado. Agora, o sono da mãe no crescimento da criança eu não tenho conhecimento, mas é o sono da criança mesmo. Por quê? O autismo, a criança, você não diagnostica a criança com autismo no momento de parto. Isso você vai perceber aí por volta de 1, 2 anos de idade ou até mais tardiamente. Então, existe todo um intervalo de tempo antes que alterações do sono podem ocorrer que quem defende esta teoria fala, olha, isso pode causar o autismo. Mas veja, gente, isso não está comprovado, tá? Isso são estudos muito
recentes, com evidências até que relativamente confiáveis, que dizem isso. Mas a gente precisa estudar isso em populações muito maiores do que os estudos que são feitos hoje, né, para de fato bater o martelo. Acho que vai demorar muito ainda para a gente descobrir de fato a causa do autismo, né? O que a gente trabalha hoje é uma doença uma doença multifatorial, né, que são várias causas envolvidas. Você tem genética, você tem a influência do ambiente, você tem a vida, enfim, várias coisas. O autismo dá uma outra live, né? Sim, sem dúvida. E teve uma pergunta aqui, eu não sei se a mãe mandou duas vezes ou se é pergunta Uhum. diferente, mas enfim. Se o adolescente foi dormir de madrugada, mas dormia às 8 horas, funciona do mesmo jeito? Repete a pergunta, Pipo, cortado no meu áudio aqui. Tá. Se o adolescente foi dormir de madrugada, mas ele dormiu as mesmas 8 horas, funciona do mesmo jeito o sono? Dá os mesmos efeitos? Como é que é isso? Muito legal essa pergunta pelo seguinte. Para você ter um sono reparador e um sono de qualidade, a gente tem que seguir uma determinada cartilha, né? Por quê? Não adianta querer ter um sono de qualidade, um sono reparador, se a cada dia da semana você dorme num horário. Tá? Então, não dá. O cérebro e o relógio biológico, eles vão ficar meio confusos. O importante para a gente ter um sono de qualidade é respeitar os nossos horários. Cada pessoa tem um ritmo biológico e um ritmo circadiano. O que é isso? É um grupinho de neurônios que nós temos aqui no meio do cérebro. Esse grupo de neurônios controla absolutamente tudo que acontece dentro de um ciclo de 24 horas no nosso corpo. Inclusive a hora que você vai sentir mais sono e a hora que você vai acordar. E também determina, junto com várias outras pistas ambientais e combinado com genética e com faixa etária, a nossa necessidade de sono. Então, veja, se esse adolescente, o horário dele é dormir mais tarde e acordar mais tarde, respeitando esse tempo total de sono de 8 horas totais, então é isso que ele vai ter que ter de rotina, teoricamente. Na prática, a gente sabe que às vezes não funciona assim por questões de rotina acadêmica e profissional. Tá? Então, se essa for a necessidade de sono dele, e se este for o ritmo biológico dele, o ideal é que ele faça isso todos os dias. E tem uma outra coisa importante também que muitos pais me perguntam, e muitas pessoas, muitos adultos me perguntam também. Eu tive uma noite, um dia super complicado, cheguei em casa muito estressado, muito ansioso, não consegui dormir cedo, né? Demorei 2, 3 horas para dormir. Acordei muito cedo no dia seguinte, porque tinha que ir trabalhar. E no outro dia eu vou compensar, ou vou dormir à tarde, porque eu tenho um tempo livre, eu vou dormir 3 horas à tarde para compensar o sono perdido. Cortou, Caio, cortou um pouco. E vou tentar compensar o sono perdido. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, e existe um autor, essa frase não é minha, é de um autor britânico, chama Matthew Walker. Ele tem um livro ele é um dos maiores cientistas do sono que nós temos na atualidade. Ele tem um livro que chama Por que Nós Dormimos. É um livro muito legal, tanto para quem é da área, quanto para quem não é da área. Depois eu passo para vocês. E ele fala Eu comprei, você me indicou. Ainda não li, bom. mas eu comprei. E ele fala o seguinte, que o sono, ele não é um sistema de crédito ou é um banco. Então, se você está endividado com o seu sono, você vai lá e compensa, porque aí todo o seu dano vai ser reparado. Não. O dano que foi feito, ele já foi feito. Você já teve prejuízo diurno, você já ficou irritado, já ficou sonolento, isso você não consegue recuperar. Tá? Então, para que isso não aconteça, se eventualmente um dia você dormiu mal, no outro dia o ideal é você voltar à rotina o mais rápido possível e voltar com os seus horários e não compensar, né?
o cochilo diurno, ele pode ser benéfico desde que ele seja feito no máximo aí 20, 30 minutos. Passou disso, você entra nas fases mais profundas do sono, e aí fica muito difícil você acordar na sã consciência, você acorda grog, demora para voltar. Então, o ideal é respeitar a nossa necessidade de sono e o nosso ritmo biológico. Se cada dia a gente ficar fazendo um horário, o nosso cérebro vira uma bagunça. E isso é muito comum acontecer nos adolescentes. Porque como eles têm que acordar muito cedo durante a semana, o que eles fazem no final de semana? Eles acabam por respeitar o horário de sono deles. Que é o que o corpo manda. Eles dormem tarde na sexta, acordam tarde no sábado. Se você perguntar para um adolescente qual que é o melhor dia de sono deles, eles vão falar, é de sexta para sábado, de sábado para domingo. E de domingo para segunda é o pior. Porque o que acontece de domingo para segunda? É uma coisa que a gente chama de jet lag social. A jet lag é aquela coisa quando a gente viaja, né, alguns fusos horários, aí dependendo de onde você for, ou você fica muito sonolento ou você fica com insônia. O jet lag social é isso, é você ter um horário X nos dias que você está estudando ou trabalhando e você tem um horário Y nos dias de folga, que é o que acontece com grande parte dos adolescentes. E esse mesmo grupo de estudos que eu te falei da Universidade Federal do Paraná, eles têm estudos muito legais de jet lag social associando, veja, não é estabelecendo uma relação de causa, olha, o jet lag social vai causar isso, mas existe uma associação muito robusta de jet lag social com infarto no futuro, né, com diabetes, com problemas cognitivos, com doenças psiquiátricas. Né? Então, esse jet lag social, a gente precisa ter muito cuidado com os adolescentes. Né? E agora, de novo, é muito difícil você falar para o adolescente no final de semana manter, né, os mesmos horários ou vice-versa, enfim, tem que ter um acordo aí dos vários agentes, né, da vida do adolescente, incluindo escola, pais, né? Eu canso de falar para algumas famílias que chegam em casa, olha, se der para mudar o filho para tarde, pelo amor de Deus, mas muitas vezes os próprios pais são muito resistentes, né? Eles têm dificuldade, você tem que falar uma, duas, três vezes, mas é assim que funciona na prática, né? Cortou um pouquinho o final agora, né? Não, eu digo, às vezes a resistência vem dos próprios pais, né? Os pais têm uma certa dificuldade de entender que às vezes é melhor você mudar o filho para o período vespertino, para o período da tarde, né? Então, alguns pais mudam e veem na prática a diferença que isso faz. Porque se a escola não tem uma flexibilidade de atrasar o início das aulas, e se você tem uma opção de mudar o teu filho para tarde, provavelmente ele vai ter um rendimento bem melhor, né? Agora, precisa saber a necessidade e o ritmo biológico de cada um. Cada paciente é um paciente. Nós não podemos generalizar esses resultados de estudo para pacientes de consultório, né? Tá. Agora, eu tenho uma dúvida minha aqui, posso? Claro. É, eu aprendi no curso de neurociência que eu fiz que, justamente, quando a gente estudava alguma coisa de manhã e a gente revisava ela de tarde mais uma vez, por vários meios, eu mostrava para o meu cérebro que existia uma prioridade naquela informação. E quando a gente dorme e entra nessa fase do sono REM, é quando o cérebro, vamos dizer assim, limpa o que é prioridade, o que não é, o que é importante, o que não é. E aí, por isso que a soneca da tarde era algo que prejudicava. Né? Então, se eu vou lá para a escola, estudo, chego em casa, durmo 2, 3 horas, além de eu prejudicar todo o meu ciclo de sono, quando eu vou estudar depois que eu acordei, aquela informação é como se ela fosse uma informação nova. Né? E no caso de um aluno que estuda de tarde, por exemplo, que ele vai estudar de tarde, ele vai chegar em casa, provavelmente já, e vai dormir, porque ou fez alguma atividade de manhã, futebol ou alguma outra coisa. Né? Como que a gente poderia sugerir um horário de estudo que fosse não apagar essas informações que ele teve no dia, né? Porque eu imagino que ele chegar em casa cansado da aula e estudar e dormir tarde também não vai ser bom, ou não? É muito difícil, desde que esse paciente não faça parte de um estudo,
em que... Porque dentro do estudo dá para você medir, dá para você fazer o teste e dá para você comprovar quem esqueceu ou quem não esqueceu, se dormiu ou não dormiu em determinado horário. Na prática, o que dá para a gente fazer? Em primeiro lugar, é aquilo que eu falei. Respeitar o ritmo biológico do adolescente e respeitar a necessidade de sono daquele adolescente. Então, isso deve ser a prioridade. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que você fixa o tempo total de sono desse adolescente e o horário que ele vai dormir e o horário que ele vai acordar, todo o resto que ele faz na vida dele tem que girar em torno disso. Num mundo ideal, veja. Tá? Então, se o adolescente ele dorme a 1 da manhã, e ele tem um tempo total de sono em média aí, do adolescente de 9 horas, pelo menos, ele vai acordar às 10 da manhã. Eu imagino que hoje em dia as aulas da tarde ainda comecem por volta da 1 da tarde, é isso? Uma 2 horas da tarde. Então ele vai ter que dividir o tempo dele ali, se ele acorda e estuda, né? Ou se ele resolve estudar quando ele chega em casa um pouquinho, né, para aproveitar esse tempo da noite, porque se ele chega em casa às 6 da tarde, 6 da noite, 6h30, ele tem um tempo para estudar até o horário de dormir. Agora, ter períodos longos de sono durante o dia, prolongar esse cochilo, você está certo, de fato isso prejudica o aprendizado. Eu não sei por quais mecanismos específicos no sono do dia, mas você acaba prejudicando o bloco de sono principal noturno, aí isso sim prejudica as proporções de sono REM e sono não REM, e cada um é responsável por um tipo de memória, um tipo de aprendizado, e aí você joga para o espaço todo o aprendizado. Então, como é que faz isso na prática? Primeiro você respeita o ritmo biológico e respeita a necessidade de sono. E aí tudo que vem em volta vai ter que ser encaixado ali. Porque o que acontece hoje em dia, Piva, isso não é só com adolescente, com pais de adolescente, é com todo mundo. As pessoas fazem o inverso. Então você fica colocando curso, trabalho, atividades sociais, aí você vai colocando, a hora que você vê, o teu tempo total de sono de 8 foi para 5, tem dia que vai para 4, tem dia que você não dorme, tem dia que você vai varado para o trabalho, para a escola. Então, o que tem que ser feito é o inverso. A prioridade tem que ser o seu bloco de sono principal, o teu ritmo biológico, e aí tudo que você vai colocar em volta vai ter que obedecer isso. É lógico, isso não é um exército, isso não é uma coisa que deve ser seguida à risca todos os dias, a gente tem que ser flexível, porque senão a gente compensa de outras formas, muitas vezes não muito benéficas, mas na medida do possível a gente tem que priorizar o sono para melhorar o rendimento acadêmico. É o contrário, não é varar a noite estudando. Porque se você varar a noite estudando, você não vai aprender nada. Você tem que estudar, se organizar para estudar o suficiente, estudar o que você precisa e dormir respeitando a sua necessidade de sono, porque senão nada do que você aprendeu vai ser consolidado. Legal. E você falou algo que me chamou a atenção aí, sobre a necessidade de sono dos adultos, né? Sim. Eu já ouvi de algumas pessoas com filhos, sem filhos, né? Que chegam em casa e, eu tomo uma cervejinha ou eu bebo um uísque para relaxar, para dormir. Isso ajuda a dormir ou prejudica o sono? E aí já é uma pergunta mais pensando nos pais, né? Sim. Não, isso é o seguinte, o álcool, ele é primeiro que ele é um excelente ansiolítico. O álcool, ele alivia a ansiedade, né? Segundo, o álcool, ele tem sim um poder hipnótico. Ele pode induzir o sono. Ele pode causar sono. Porém, o primeiro efeito do álcool não é induzir o sono. É o contrário, ele causa uma euforia.
Tanto é que os primeiros goles de bebida alcoólica, você fica mais desinibido, você fica mais alegre, você fica uma pessoa mais extrovertida. Então, o primeiro efeito do álcool é a euforia. Só depois desses primeiros momentos, dessas primeiras horas, é que ele vai causar, de fato, uma sonolência. Aí o raciocínio é igual quando você usa remédio para dormir. Se você está usando uma coisa exógena para provocar sono, aquele sono não é fisiológico, ou seja, não é o teu cérebro que está produzindo aquele sono. Portanto, este sono não vai ser normal. E ele não vai ser normal tanto do ponto de vista de proporção de sono REM e sono não REM, porque o álcool ele diminui, por exemplo, a porcentagem de sono REM, certo? Outra coisa que o álcool causa, existe uma fase mais profunda do sono que chama estágio 3, do sono não REM. Esse estágio 3, ele provoca ondas cerebrais. Nosso cérebro é uma grande casa de máquinas aí elétrica, tem ondas elétricas. Esse estágio 3 muito profundo, ele tem ondas muito lentas. Essa é uma característica elétrica desta fase do sono, que a gente vê no exame. Quando a gente faz o exame de polissono, a gente vê isso. Então são ondas muito regulares, muito lentas, com uma frequência muito baixa. Quando você bebe, o álcool vai lá e estraga todo este processo de sono profundo. Então, o que era para ser um sono profundo, fica um sono mais superficial, porque ele fica colocando um monte de onda rápida no meio de onda lenta. É por isso que, quando a gente bebe e dorme, horrores, né? Você acorda, por mais que tenha dormido, que tenha essa falsa impressão, nossa, olha como eu dormi, você vai acordar cansado. Primeiro porque aquele não foi um sono fisiológico, segundo porque o álcool ele altera a elétrica do cérebro durante o sono. Então, se você for beber antes de dormir, primeiro, não é para beber muito, e aí o que é muito, o que é pouco, vai depender muito do seu metabolismo, da sua faixa etária, da sua tolerância ao álcool, se você está bebendo água junto ou não, se você está comendo junto ou não, tá? Mas no geral não se recomenda beber, né, para homens, né, de 1 a 2 doses de álcool por dia, para mulher 1 dose por dia, né? Só que às vezes você se anima, você abre o vinho, aí você e sua mulher, né, teu filho eventualmente já está dormindo ou está no quarto, e aí você vai lá, você bebe meia garrafa, tua mulher bebe outra meia garrafa, e aí você tem que acordar às 5:30 da manhã, e provavelmente você não vai ter um sono de qualidade, tá? Então, essa coisa de beber para dormir é uma coisa que não deve ser feita. A gente tem que fazer outras coisas para dormir bem. A gente tem que se desligar aos poucos para a gente se preparar para dormir. Então, o ideal é que de 2 a 3 horas antes do seu horário habitual de dormir, você não fique muito exposto a luzes artificiais, principalmente de telas, né, de celular, computador. Você não faça atividades muito estimulantes, você tem que priorizar atividades que você sabe que te trazem relaxamento, como leitura, ouvir música, bordado, pintura, aí atividades que trazem relaxamento ou não varia muito de pessoa para pessoa. Então a gente tem que ir se desligando aos poucos. Série do Netflix. Mas aí vai depender muito, né? Quando eu falo de televisão, eu uso um exemplo pessoal, né? Quando eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho uma estratégia. Eu ligo no National Geographic ou no Discovery Channel, porque aí eu começo a ver a vida das focas, ou o ciclo de reprodução da baleia orca, e aí em 5 minutos eu estou dormindo. Por quê? Porque eu sei que aquilo vai me trazer um relaxamento de alguma forma, né? Mas talvez para outra pessoa aquilo não é uma atividade relaxante, né? Então a pessoa tem que ter um pouco de autoconhecimento também para entender se aquilo traz relaxamento ou não. Mas álcool não é uma opção para dormir. Pode ser para outras coisas, mas para dormir não. Legal. Então, cara, só recapitulando aqui, porque já vai dar o tempo aqui do Instagram, né? Uhum. São 9h55. A gente falou que o sono muda conforme as faixas etárias, certo? E o nível de atividades que as pessoas fazem.
Você falou que o sono pode ser dividido basicamente em duas partes, que é o sono REM e o sono não REM. São catalogadas mais de 100 doenças de sono, entre elas a Por volta de 100. parassonia, por volta de 100, é Por isso? volta de 100. Legal. Entre elas a parassonia, que eu não conhecia. Você falou também do terror noturno, que eu achei bem interessante. Aí você falou também sobre os prejuízos de curto prazo versus prejuízos de longo prazo. A gente comentou sobre alguns estudos que falam sobre a influência do sono do bebê na questão Do do autismo. autismo, certo? Do autismo. E você recomendou um livro que é Por que Nós Dormimos. Eu Isso. esqueci o nome do autor. Matthew Walker. Matthew M Walker. de macaco, A-T-T-H-E-W. E o Walker é W-A-L-K-E-R. Matthew Walker. Por que nós Legal. dormimos? E o principal lição aí desse livro, na verdade, a lição que você citou do livro, é que o sono não é um banco onde a gente tem dívida e a gente tem que compensar depois. Que o principal seria a rotina do sono, Isso. seria o mais importante. E falando de rotina do sono, você comentou sobre o jet lag social. A gente também recomendou para que os adolescentes tivessem uma rotina de sono e que desenhassem a vida deles, a rotina deles em volta dessa rotina de sono, não fizesse o contrário, né? Então, colocar um monte de coisa para fazer e depois ver o que sobra para dormir, né? Quase como se você fosse fazer um planejamento financeiro, né? Não é que você Pois vê é. o que sobra, não é que você vê quanto você quer guardar e depois planeja. E aí você depois falou sobre o uso do álcool, que ele não é indicado para você pegar no sono, que você precisa ter autoconhecimento para aí sim conseguir pegar no sono. É isso? Faltou alguma coisa? Sim, eu fiz Exato. os highlights aqui. Se você quiser Não, lembrar acho mais que alguma coisa. eu acho que foi isso. Agora, é lógico que para o sono dos nossos adolescentes melhorar, todos os agentes que têm contato com os adolescentes têm que ter o mínimo de noção sobre o que é o sono, o que é o sono normal e como o sono pode ser usado a nosso favor e por que ele tem que ser uma prioridade. E é por isso que as escolas têm que colocar a medicina do sono em alguma parte do currículo. Né? Assim como eu tive uma educação de o que são comidas mais nutritivas ou não, educação sexual na sétima série, olha aqui é a vagina, aqui é o pênis, e quando, sabe? Eu acho que de alguma forma o sono tem que entrar, porque o sono ele é um comportamento tão primitivo quanto essas outras coisas que eu falei. Então ele tem que entrar, porque se surgir só da casa do adolescente e ele ouvir na escola outra coisa, de fato ele não vai ter sucesso com a sua rotina de sono. Então acho que para a gente ter sucesso com o sono dos adolescentes, todos os agentes que estão em volta dele precisam ter o mínimo de noção sobre o que é sono normal. Né? E é por isso que é importante, parabenizo você a ter essa iniciativa e de colocar esse assunto, porque é uma coisa assim de extrema importância. Caio, eu agradeço você, seu tempo. Quem quiser saber mais sobre o trabalho do Caio, @Caio no Sono. Eu achei esse nome maravilhoso. E obrigado aí pelos ensinamentos, por compartilhar. E é isso, só tenho a agradecer, Caio. Parabéns pelo seu trabalho e por estudar isso que é tão interessante. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estou à disposição para outras lives e outras parcerias. Parabéns pelo seu trabalho e continue neste caminho, que é muito importante divulgar conhecimento de qualidade nessas redes sociais. Valeu, Caio. Um abraço, gente. Boa noite. Eu vou me despedir por aqui, porque já são 9 horas e o Instagram vai cortar a gente. Acho que vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Eu não vou esperar isso acontecer, eu vou terminar antes dele. Boa noite. Boa noite, Caio. Valeu, cara. Tchau, tchau. Encerrar.